Você já sentiu o peso de um olhar que não explica? Um carro desacelerando atrás de você, na estrada deserta, à meia-noite? Algo está errado. Seu instinto grita: fuja. Eu sou Corvena e estas são histórias de pessoas comuns como você, que enfrentaram o terror onde menos esperavam. Por que ele estava lá, o que queria e como escaparam. Você vai ficar grudado, com medo até de piscar. Acelere o botão do like. Se acha que está seguro no escuro, aperte o play agora e descubra por que nunca mais vai olhar para uma estrada à noite da mesma forma. Eu estava em uma viagem de carro com meu amigo de longa data, Roberto, para visitar colegas da universidade em uma cidade distante. A jornada era longa, cerca de 14 horas, mas estávamos confiantes de que poderíamos completá-la sem pausas longas. Comecei dirigindo e após umas 5 horas, Roberto assumiu o volante. O plano era que eu descansasse enquanto ele dirigia, mas por algum motivo não consegui relaxar. Talvez fosse o desconforto do assento ou a ansiedade da viagem, mas o sono não vinha. Quando chegou minha vez de dirigir novamente, eu estava exausta, talvez até mais do que antes. Ainda assim, conseguia manter os olhos abertos e focar na estrada. O carro de Roberto, um modelo antigo de Opala, não tinha alertas modernos para o nível de combustível. Havia apenas um ponteiro no painel, que eu, distraída, não percebi o problema até o motor começar a falhar, engasgando. Em poucos instantes, ficou claro. Estávamos sem gasolina. Roberto acordou sobressaltado e começou a procurar no celular o posto de gasolina mais próximo. Antes que pudesse encontrar algo, o carro parou de vez, me forçando a encostar no acostamento. Me senti uma idiota. Roberto, com o celular em mãos, informou que o posto mais próximo ficava a 5 quilômetros dali. Estávamos em um trecho deserto da rodovia, cercados por campos escuros, sem outros carros à vista. Discutimos o que fazer. Chamar um reboque parecia caro. Então, Roberto decidiu caminhar até o posto para buscar gasolina, enquanto eu ficaria cuidando do carro. Era por volta de 1 da manhã, e apesar da escuridão, Roberto parecia determinado. Ele pegou uma garrafa vazia e começou a andar pela estrada. Logo, desapareceu na noite. Sentei-me no carro, me repreendendo pela burrice de não verificar o tanque. Alguns minutos depois, vi faróis se aproximando lentamente. O carro passou por mim a uns 20 km por hora, bem abaixo do limite de velocidade. Pelo retrovisor, notei que desacelerou ainda mais. Fez um retorno e voltou na minha direção, agora a passo de tartaruga, como se estivessem me observando. Fiquei tensa. Não queria admitir que precisava de ajuda, mas algo naquele comportamento parecia errado. O carro passou novamente, ainda mais devagar, e depois acelerou, sumindo na estrada. Meu coração disparou. Tentei ligar para Roberto, mas ele não atendeu. Insisti e nada. A preocupação cresceu e, sem pensar muito, decidi abandonar o carro e ir atrás dele. Tranquei as portas e comecei a correr pelo acostamento. A noite estava silenciosa, exceto pelo som dos meus passos. Corri por uns 15 minutos esperando encontrar Roberto, mas não havia sinal dele. Parei para ligar novamente e de repente ouvi o toque abafado do celular dele vindo do mato ao lado da estrada. Vi uma luz fraca na grama e me aproximei, tensa. Então, ouvi a voz de Roberto, baixa, me mandando me abaixar. Obedeci, me escondendo na vegetação. Olhei para trás e vi o mesmo carro de antes, movendo-se lentamente, como se procurasse algo ou alguém. Eles passaram várias vezes, os faróis varrendo a área. Quando finalmente pareceram desistir, levantamos e corremos para o posto. Roberto me contou que o motorista do carro havia tentado convencê-lo a entrar, com intenções claramente sinistras. Quando recusou, o homem desceu do carro e Roberto fugiu para o mato, onde perdeu o celular. Por sorte, conseguimos chegar ao posto, compramos gasolina e alertamos a polícia. Apesar da descrição do carro, o homem nunca foi encontrado.
Essa experiência me marcou profundamente. Até hoje, nunca mais esqueço de verificar o tanque antes de uma viagem longa. Em 2014, decidi fazer uma viagem de carro para celebrar o aniversário de 50 anos do meu pai, em uma cidade chamada Monte Claro. Naquela época, o combustível era bem mais barato e voar custava caro, então dirigir parecia a melhor opção. Para evitar repetir os erros de viagens passadas, planejei uma jornada de 3 dias, parando para descansar e evitar o cansaço extremo. Após o primeiro dia dirigindo, encontrei um motel simples em uma cidade pequena chamada Vale Verde. Não era luxuoso, mas servia para passar a noite. Dormi até tarde, por volta das 10 da manhã, arrumei minhas coisas e, ao abrir a porta do quarto, dei de cara com um homem parado ali. Ele não se moveu quando tentei passar, o que me deixou desconfortável. Era um sujeito de uns 40 anos, com olheiras profundas e um olhar que não inspirava confiança. "Com licença", murmurei, mas ele só me encarou enquanto eu colocava minhas malas no carro. Ele ficou lá, me observando de forma inquietante até eu fazer o check-out e partir. O segundo dia era o mais longo, com quase 11 horas de estrada pela frente. Passei por vilarejos charmosos no início, mas com o passar das horas, a paisagem ficou mais rural, com menos cidades e mais campos abertos. Sabendo disso, parei no próximo posto de gasolina em uma cidade chamada Pedra Alta para abastecer. Enquanto colocava combustível, fui buscar um café na loja de conveniência. Ao voltar, notei um carro vermelho velho, estacionado perigosamente perto do meu, quase encostando no para-choque traseiro. As janelas eram escuras e não vi ninguém fora do veículo, mas senti um arrepio, como se estivesse sendo observada. Entrei no carro, terminei de abastecer e saí do posto. Quase imediatamente o carro vermelho me seguiu, mantendo-se a poucos metros de distância. Tentei convencer a mim mesma que era coincidência, mas, à medida que o sol se punha e a estrada ficava mais deserta, comecei a ficar nervosa. Depois de algumas horas, não conseguia mais distinguir os faróis dele no escuro. Mas a sensação de desconforto persistia. Eu só queria chegar à próxima cidade, Porto Sereno, onde planejava me hospedar em um hotel decente e talvez explorar um pouco pela manhã. O cansaço estava me dominando e o café já não fazia efeito. Decidi parar no próximo posto para comprar algo que me mantivesse acordada. Cheguei a um posto isolado, mas a loja de conveniência estava fechada. Enquanto abastecia, vi faróis descendo lentamente a rampa de saída da rodovia. Meu coração disparou quando reconheci o mesmo carro vermelho de antes. Ele não parou em uma bomba de gasolina, mas estacionou ao lado do meu carro, bloqueando a porta do motorista. Corri para desconectar a mangueira de combustível e entrei no carro pela porta do passageiro. Quando olhei, vi o mesmo homem do motel com aquelas olheiras inconfundíveis saindo do banco do passageiro do carro vermelho. Ele tentou abrir minha porta, mas eu já havia trancado o carro. Liguei o motor e saí rapidamente, olhando pelo retrovisor. Para minha surpresa, ele não parecia frustrado. Pelo contrário, ele sorria, como se achasse a situação divertida. Isso me deu calafrios. Acelerei de volta para a rodovia e dirigi sem parar até Porto Sereno. Olhava constantemente pelo retrovisor, mas não vi o carro vermelho novamente. Ao chegar, me hospedei em um hotel e relatei o incidente à polícia, descrevendo o homem e o veículo. Eles investigaram, mas não encontraram pistas. O que mais me perturba é que o homem não estava dirigindo. Havia outra pessoa no volante. Isso significa que pelo menos 2 pessoas me seguiram por horas, talvez até desde o motel. Até hoje, essa viagem me faz pensar 2 vezes antes de viajar sozinha por estradas desertas. Está sentindo o frio na espinha? O que achou até agora? Essas histórias reais estão mexendo com você, não é? Mas espere. O pior ainda está por vir.
Tem algo escondido nas sombras dessas estradas, algo que vai fazer você questionar cada barulho no escuro do seu quarto. Se seu coração está acelerado, deixe a palavra medo nos comentários agora mesmo. E não pare por aqui. Inscreva-se e mergulhe em mais histórias que vão te deixar grudado na tela, desconfiando até da sua própria sombra. Clique agora e continue com a gente, porque o terror não espera. Agora voltamos às histórias. Alguns anos atrás, durante a faculdade, eu estava voltando para casa em Rio Verde para passar as férias de inverno com a família. A viagem cruzava boa parte do país, então planejei dirigir por dias seguidos. Como estudante quebrado, não tinha grana para hotéis ou motéis. Em vez disso, arrumei cobertores no banco de trás e decidi dormir no carro sempre que o cansaço apertasse. Por volta da 1 da manhã, após 12 horas ao volante, eu estava exausto demais para continuar. Encontrei uma área de descanso ao lado da rodovia, um daqueles pontos simples com banheiros e máquinas de venda automática. Havia apenas um outro carro estacionado no canto oposto, então parei o mais longe possível para ter privacidade. Saí para esticar as pernas e usar o banheiro, que estava sujo e mal iluminado, mas serviu o propósito. Ao voltar, deparei-me com um homem parado ao lado da minha janela, espiando o interior do carro. "Posso ajudar?" perguntei, tentando soar firme. Ele se assustou, deu um passo para trás e riu, dizendo que só queria saber se eu tinha trocados para as máquinas de venda. Meu carro tinha janelas transparentes. Dava para ver claramente que eu não estava dentro. Não havia motivo para ele se aproximar tanto. "Desculpa, não tenho dinheiro trocado", respondi, contornando-o para entrar no carro. Ele tentou puxar conversa, perguntando o que eu fazia ali àquela hora. "Estou em uma viagem longa, preciso dormir agora", cortei, entrando e trancando as portas. Ele foi para o outro carro e entrou. Apesar do estranhamento, o cansaço me dominava e eu só queria descansar. Reclinei o banco e fechei os olhos. Poucos minutos depois, percebi luzes se movendo ao redor. Pelo retrovisor, vi que ele havia reposicionado o carro bem atrás do meu. Fiquei observando, confuso. Com as coisas ficando esquisitas, decidi ir embora e encontrar outro lugar. Liguei o carro e saí dali, xingando baixinho. Não havia muitas opções na estrada e isso me custaria uns 40 minutos extras. O sono estava perigoso, meus olhos piscavam involuntariamente. Finalmente, cheguei a outra área de descanso que parecia abandonada. O prédio estava pichado com fitas de isolamento e em ruínas. Ainda assim, parei e adormeci quase imediatamente. Acordei com um estrondo violento contra o carro. Olhei pelo espelho e vi faróis atrás de mim. Pelo outro lado, o mesmo homem do ponto anterior, com um taco de beisebol na mão. Ele acertou novamente, quebrando a janela traseira. Gritei, "Que diabos é isso?", enquanto procurava as chaves. Ele se aproximou da janela do passageiro, sorrindo de forma perturbadora e repetindo "mentiroso", enquanto batia no carro. Consegui ligar o motor e acelerei para longe. Tremendo, liguei para a emergência e me encontrei com policiais em um posto de gasolina. Expliquei tudo, mostrei os danos, janelas quebradas, amassados nas portas e um pneu furado que não notei antes. Eles foram ao local abandonado, encontraram os vidros espalhados, mas o homem havia sumido. Alertaram as patrulhas, mas nada foi encontrado. Fiquei preso em uma cidade desconhecida por dias para consertar o carro, mas cheguei em segurança. É insano pensar que alguém poderia reagir assim por algo trivial, como não dar trocados ou recusar conversa à noite. Poderia ter sido fatal por uma bobagem. Meu nome é Sofia, sou estudante de mestrado e tenho 26 anos. Isso ocorreu em junho de 2023. Desde então, evito pegar caronas sozinha por aplicativos, mesmo de dia. Tudo começou em uma noite comum de estudos.
Eu e alguns amigos da turma ficamos após a aula discutindo o trabalho final e comendo lanches que sobraram em uma sala do campus. Já passava das 22 horas quando decidi ir embora. Os ônibus rareavam depois das 21 e esperar sozinha em um ponto vazio não era uma boa ideia. Então, chamei um carro pelo aplicativo. O motorista se chamava Cássio, com uma avaliação alta, algo como 4,8 estrelas. O veículo batia com a descrição. Um sedã cinza recente, limpo e sem nada fora do comum. Ele me cumprimentou com um sorriso educado ao entrar. E notei um aromatizador com cheiro de lavanda misturado a algo artificial. Dia cansativo? Perguntou. Pois é, vida de estudante. Respondi com um sorriso forçado. Conversamos superficialmente sobre aulas, o tempo e o calor que começava a apertar na cidade de Lago Azul. De repente, ele comentou algo que me deixou alerta. Esse GPS sempre sugere rotas longas, murmurou, ajustando o celular no painel. Mas eu sei de um caminho mais curto que poupa uns 15 minutos. A confiança na voz dele, junto com um sorriso sutil, me fez hesitar. Não sou de desconfiar à toa, mas aquilo soou estranho. Tudo bem, respondi, tentando não demonstrar desconforto. No início, parecia normal. Viramos para uma via secundária que eu achava que conectava à principal. Mas após uns minutos, estávamos em áreas desconhecidas, com armazéns abandonados e terrenos vazios. As luzes de rua eram escassas e o lugar parecia deserto, daqueles que você evita à noite. Peguei meu celular e chequei o mapa. Estávamos bem fora da rota sugerida, rodando em círculos por ruas sem nome. O aplicativo não recalculava direito. Ei, isso ainda é o atalho? Perguntei, mantendo a voz leve. Ele demorou a responder. Sim, vai dar certo e sair perto da sua casa. Pode confiar. A repetição de confia em mim me incomodou profundamente. Notei que passamos pelo mesmo galpão 2 vezes, com a mesma luz piscando. Não era economia de tempo, era uma enrolação deliberada. Meu dedo pairou no celular. Inclinei a tela para que ele não visse e compartilhei minha localização com minha amiga de quarto, Ana, sem texto, só o ponto. Na verdade, falei em voz alta, minha amiga acabou de me mandar uma mensagem. Ela está me esperando na rua. Pode me deixar na avenida principal? Cássio olhou pelo retrovisor. Não falta muito. Te levo até lá. Eu prefiro descer agora, insisti. Ele não reduziu a velocidade. Parei de ser educada. Levantei o celular visivelmente e avisei. Se não parar, chamo a polícia. Houve um silêncio tenso. Então, sem dizer nada, ele encostou na beira da estrada, um trecho de cascalho perto da rodovia distante. Saí devagar, mantendo os olhos nele. Ele ficou parado, motor ligado, até eu atravessar a rua. Só então partiu. Caminhei uns 25 minutos até uma loja aberta 24 horas. Ana ficou no telefone comigo o tempo todo. Lá, pedi outra carona de uma conta alternativa, verificando avaliações recentes. Relatei o incidente ao aplicativo, que prometeu investigar e reembolsou a corrida. Nunca soube o desfecho. Ainda me pergunto se ele testava limites ou tinha planos piores. Está sentindo o frio na espinha? O que achou até agora? Essas histórias reais estão mexendo com você, não é? Mas espere, o pior ainda está por vir. Tem algo escondido nas sombras dessas estradas, algo que vai fazer você questionar cada barulho no escuro do seu quarto. Se seu coração está acelerado, comente as palavras carona nos comentários para saber que você está comigo até aqui. E não pare por aqui. Inscreva-se e mergulhe em mais histórias que vão te deixar grudado na tela, desconfiando até da sua própria sombra. Clique agora e continue com a gente, porque o terror não espera. Agora, voltamos às histórias. Era uma noite de sábado, logo antes da colação de grau. Saí com amigos para curtir uma das últimas noites livres de preocupações, sem provas ou compromissos no dia seguinte.
Fomos a um bar modesto perto do campus, com luzes fracas e banheiros questionáveis, mas drinks acessíveis e músicas conhecidas, o que bastava. Por volta da 1h, o cansaço bateu forte. Não estava embriagada, só esgotada pelo estresse do último semestre. Avisei os amigos que pegaria uma carona e voltaria para o apartamento. Eles zoaram um pouco, mas ignorei. Meu endereço ficava a uns 8 minutos dali. Pelo aplicativo, veio um carro branco, motorista chamado Danilo, com 5 estrelas e milhares de viagens. Verifiquei a placa e o modelo ao chegar. Tudo conferia. Entrei no banco traseiro e cumprimentei. Oi, tudo bem? Ele sorriu pelo retrovisor. Bem, noite agitada. Coloquei o cinto e apoiei a cabeça no vidro fresco. O início foi calmo. Ele baixou o volume da música e comentou sobre a loucura dos bares nos fins de semana. Dei uma risadinha. Ouvi um clique. As portas travaram. Podia ser acidental, mas me endireitei instintivamente. Passamos por um sinal verde que levava direto ao meu bairro. Chequei o aplicativo. O ícone do carro desviava da rota sugerida. Ei! Falei casualmente. O mapa indica que a curva era ali atrás. Ah, sei de um trajeto mais rápido, respondeu, olhos na estrada. Esse aplicativo não conhece as ruas como eu. Não soava errado, mas tampouco certo. Murmurei, ok, ainda no mapa, que recalculava insistindo na curva perdida. Passamos por casas desconhecidas, depois árvores escuras e cruzamentos vazios. Meus dedos suavam. Mentalmente, tracei rotas de fuga. Então ele disse, você não precisa voltar para casa, sabe? Pisquei, confusa. O quê? Estou dizendo há jeitos melhores de encerrar a noite. A voz dele era fria, ensaiada. Testei a trava da porta. Nada. Estou bem, obrigada, tenho coisas para fazer amanhã. Ele riu baixo e silenciou por um tempo. Meu celular vibrou. Mensagem de uma amiga perguntando se cheguei. Não respondi ali. Digitei sob a bolsa. Esse motorista está desviando, portas travadas, ainda em movimento. Ela rebateu. Chamamos a polícia? Onde você está? Vi um sinal vermelho à frente. Na verdade, pode me deixar aqui? Esqueci algo com uma amiga. Sem resposta, ele não freou. Pânico subiu. Puxei a maçaneta trancada. Ele olhou pelo espelho. Relaxa, vou te levar a um lugar melhor. Meu estômago revirou. O carro ia a uns 50 km/h, não lento o suficiente para pular. No sinal, ele desacelerou. Testei a janela. Desceu parcialmente. Ele notou. Não faz isso. Fica quieta. Ignorei. Forcei o braço para fora, depois o ombro, raspando na moldura. Usei as pernas para impulsionar, chutando o banco. Quando parou, empurrei o torso e caí desajeitada na calçada, pernas presas momentaneamente. Ouvi a porta dele abrir, passos correndo, mas um carro virou a esquina, faróis iluminando tudo. Ele congelou, voltou ao carro e fugiu. Fiquei ali, ofegante, joelhos ralados, mãos ardendo. A motorista do outro carro parou. Você tá bem? Acenei. E ela me ajudou a levantar, esperando enquanto ligava para a polícia. Registrei o boletim com placa, modelo e nome, mas o aplicativo disse que a placa não batia com veículos registrados. A corrida talvez nem fosse real. Ainda não sei quem era ou o que lugar melhor significava, mas verifico tudo agora. Portas, placas, rotas. Tive machucados, mas saí viva. Era pouco depois da meia-noite quando saí da biblioteca da universidade em Serra Dourada. A semana de provas me deixou exausto, movido a café e adrenalina. Meus amigos já tinham ido embora e caminhar sozinho àquela hora não parecia seguro. Decidi chamar um carro pelo aplicativo, esperando no ponto de ônibus do campus. A noite estava quieta, com o zumbido das luzes de rua como único som, e minha mochila parecia pesar mais do que o normal. O motorista, chamado Ricardo, tinha uma avaliação de 4,95 estrelas. O carro,
Um hatch azul escuro com alguns arranhões batia com a descrição do aplicativo. Ele sorriu ao me ver entrar. "Eduardo, né?", confirmou, enquanto eu me acomodava no banco traseiro. O carro cheirava a desinfetante com um toque cítrico e o rádio tocava uma estação de notícias abafada. Coloquei o cinto e mandei uma mensagem rápida para meu colega de quarto. "A caminho, chego em 15. A viagem começou sem problemas, com o ronco dos pneus me embalando enquanto revisava anotações no celular. Mas, de repente, Ricardo virou para uma rua que não reconheci. Esse não é o caminho para o meu bairro", comentei, olhando para ele. "É um atalho", respondeu com um tom casual. "Tem obra na rodovia principal, tá um caos." Havia obras por ali, mas algo parecia errado. Abri o aplicativo e vi que o trajeto estava recalculando, com o carro fora da rota sugerida. Não quis parecer paranoico, mas mantive o celular em mãos. Passamos por uma oficina fechada, um posto vazio e depois só escuridão, com postes de luz espaçados e piscando. Então, Ricardo entrou em um estacionamento deserto, um terreno de asfalto rachado atrás de lojas fechadas, com placas antigas dos anos 2000. Ele estacionou no canto mais afastado e disse: "Preciso checar algo no porta-malas." Ele saiu, fechou a porta do motorista e ficou parado atrás do carro. Não abriu o porta-malas, não mexeu no celular, apenas ficou lá, uma silhueta sob as luzes vermelhas de freio. Meu coração acelerou. Tranquei as portas e diminuí o brilho da tela, mandando uma mensagem ao meu colega. "Algo tá estranho. Fica de olho." Ele respondeu: "O quê? Me liga se precisar." Tentei tirar uma foto pela janela traseira, mas só capturei reflexos. 5 minutos se passaram, depois 10. Ele continuava imóvel. Liguei para meu colega sussurrando: "Fica na linha, não fala." Quando Ricardo voltou ao carro, sentou-se sem dizer nada e começou a dirigir rápido, fazendo curvas bruscas. No primeiro semáforo, inclinei-me para a frente. "Ei, acho que esqueci um livro na biblioteca. Pode voltar rapidinho?" Ele não respondeu, apenas encarou a estrada. Sabia que eu estava falando com alguém, porque seus olhos encontraram os meus no retrovisor. Tentei as portas e janelas, trancadas. No próximo sinal vermelho, vi uma chance. Uma mulher abastecia no posto à frente. Forcei a janela traseira, que desceu uns centímetros. Gritei e acenei para ela, que olhou na minha direção. Ricardo acelerou forte, quase batendo em um carro estacionado. Aproveitei a freada, empurrei a janela mais e me espremi para fora, arranhando as costelas. Caí na calçada, ofegante, e corri para o posto. O atendente, assustado, me deixou entrar. A mulher que viu meu desespero chamou a polícia. Registrei o ocorrido, dei a placa e o nome, mas o aplicativo revelou que a conta era falsa e a placa não estava registrada. A corrida sumiu do histórico. Ainda penso no que ele queria, parado naquele estacionamento. Não sei se era um teste ou algo pior, mas nunca mais pego carona sem checar tudo antes. Sou do tipo que não se abala fácil. Trabalho com análise de dados em Porto Claro, lidando com relatórios e números, sempre atento a detalhes. Quando algo parece errado, confio no meu instinto, como quando encontro discrepâncias em planilhas. E naquela noite, algo definitivamente não estava certo. Era uma quinta-feira chuvosa e eu saía de um jantar de negócios no centro da cidade de Vale Novo. O evento foi comum: comida decente, conversa sobre metas trimestrais e risadas forçadas. Por volta das 21h30, abri o aplicativo para chamar um carro e voltar ao hotel. Um carro preto apareceu no aplicativo em poucos minutos, com um motorista chamado Tiago, avaliação sólida. Quando chegou, ele acenou rapidamente, sem conversa. Parecia com a foto: cabelo curto, barba rala, uns 30 anos. Entrei e o carro partiu rumo ao meu hotel, no bairro Central. O interior cheirava a café misturado com um aromatizante forte. Eu estava revisando e-mails, checando uma fatura que não batia, quando meu celular vibrou. "Seu carro chegou."
Estranho, o aplicativo mostrava o mesmo carro e placa, mas estacionado no restaurante de onde eu já saíra. Olhei para o retrovisor, depois para o aplicativo. Meu histórico não registrava a viagem atual. Ei, só por curiosidade, comecei cauteloso. Essa corrida não está no aplicativo, né? Tiago respondeu com um tom leve. Você parecia estar esperando um carro. Resolvi ajudar. Meu estômago embrulhou. Aquilo não era um erro do aplicativo. Entendi, disse, fingindo calma, e coloquei a mão no bolso como se fosse atender uma ligação. O pessoal do escritório está me ligando. Posso atender? Claro, ele disse, mas o jeito que ele falou, quase divertido, me deixou ainda mais desconfortável. Eu segurei o celular perto da orelha e comecei a improvisar. Sim, estou no carro agora, indo para lá. Espera, eles querem o arquivo assinado hoje? Está bem. Vou pedir para ele parar. Eu vou andar o último quarteirão. Nós estávamos perto de uma rua conhecida. Eu avistei uma farmácia na esquina e apontei para ela. Ei, amigo, pode me deixar ali? Preciso pegar um arquivo no escritório. Não vai demorar. Por um segundo pensei que ele não fosse parar. Então, sem dizer uma palavra, ele parou. Eu saí calmamente no começo, fechei a porta e acenei educadamente. Então, comecei a andar rápido, mais rápido do que eu provavelmente deveria, direto para a farmácia. Me escondi atrás de uma prateleira de medicamentos e espreitei. O carro ainda estava lá parado. Depois de uns 30 segundos, ele foi embora. Esperei mais 5 minutos antes de sair. Então liguei para o verdadeiro carro, o do aplicativo. Quando o novo motorista chegou, eu conferi tudo. A viagem foi tranquila. De volta ao hotel, eu liguei para a polícia e relatei o que havia acontecido. Também entrei em contato com o suporte do aplicativo. Enviei a captura de tela, os horários e a placa do carro. No dia seguinte, um policial me ligou, um cara legal, jovem, e disse que estavam investigando. Mas aqui está o detalhe. A placa do carro batia exatamente com a que estava no meu aplicativo, e o aplicativo confirmou que ela havia sido clonada. O aplicativo também confirmou que o verdadeiro Tiago havia cancelado minha corrida 2 minutos depois que eu não apareci. Ele tinha ido embora. Quem me pegou não era ele. Quem quer que fosse aquele cara, ele foi longe demais para parecer legítimo, até a placa. A parte que realmente me incomoda é que o cara não pediu dinheiro, não fez conversa fiada, não fez nada estranho no começo. Então, o que ele estava planejando? Naquela noite, eu estava animada. Era um evento tranquilo, a abertura de uma galeria de arte em Santa Lúcia. E meus colegas da universidade me convenceram a ir. Era uma noite de verão, quente, mas com uma brisa agradável após o pôr do sol. A cidade parecia pulsar com vida. Fiquei até tarde, conversando sobre as obras, tomando um vinho branco caro e rindo com os amigos. Não estava bêbada, apenas relaxada. Quando a galeria começou a atrair uma multidão mais barulhenta, decidi que era hora de voltar para casa. Pedi um carro pelo aplicativo, esperando do lado de fora. O motorista, chamado Vinícius, dirigia um sedã prata e a placa batia com a do AP. Ele parecia amigável, com cabelo bem cortado e um sorriso caloroso. Simone, né? Perguntou ao me ver. Confirmei entrando no banco traseiro. O carro cheirava a algo cítrico com um toque de madeira e tocava um som ambiente como jazz suave. Tudo parecia normal. Conversamos sobre a galeria. Comentei sobre uma pintura abstrata que me chamou a atenção. E ele disse que também curtia eventos culturais locais. Então, ele perguntou: "Você mora sozinha?" A pergunta me pegou desprevenida, mas respondi vagamente: "Perto do campus." Ele assentiu. "Você tem cara de artista, sabe? Descontraída, curiosa." Ri, meio desconfortável, e disse: "Acho que é um elogio." Notei que ele me olhava pelo retrovisor com frequência, olhares longos demais. Chegamos a um semáforo. Mandei uma mensagem rápida para minha colega de quarto:
Tô voltando, chego em 10. Então Vinícius falou: Ei, por que não cancela seus planos? Vem tomar um drink na minha casa. Faço um mojito dos bons. Congelei. Ri por reflexo, sem saber como reagir. Valeu, mas tô de boa. Só quero ir para casa. Ele insistiu sem rir. Sério, meu lugar é pertinho. Tem uma varanda com uma vista incrível da cidade. Minha postura mudou. A música suave agora parecia fora de lugar. Tenho um trabalho para entregar segunda. Falei, tentando mudar de assunto. Ele deu uma risada fria. Você é muito certinha. Relaxa, vamos nos divertir. Parei de responder, focando na janela. Percebi que ele virou para uma rua desconhecida, murmurando algo sobre evitar trânsito. Para onde estamos indo? Perguntei firme. É um caminho melhor, fica tranquila. Meu estômago se apertou. Abri o aplicativo e compartilhei minha localização com minha colega, mandando: O motorista tá estranho. Rastreia minha localização. Em voz alta disse: Minha amiga tá acompanhando minha rota só para garantir. Ele não respondeu. Só dirigiu. Estávamos em um bairro escuro, sem movimento. Me deixa descer aqui, por favor, pedi. Por quê? Tá com pressa? Retrucou com um tom que não gostei. Não tô confortável, para o carro. Ele balançou a cabeça. Você tá exagerando, já chegamos. Aquilo foi o limite. Liguei para o 190, deixando o volume alto. 190, qual é a emergência? Ecoou. Ele viu a tela e xingou baixo, parando o carro bruscamente. Sai então, disse. Não esperei. Abri a porta, saí correndo e me escondi em um posto de gasolina iluminado a poucas quadras. Minha colega ficou no telefone até eu chamar outro carro, dessa vez com uma motorista que mal falou. Exatamente o que eu precisava. Relatei o incidente ao aplicativo, que prometeu investigar, mas nunca deu retorno. O que me assombra é como ele parecia tão normal no começo, quase me convencendo que não havia problema. Ainda me arrepio ao pensar que quase caí na conversa dele. A normalidade inicial foi o que mais me assustou. E se a próxima história for a sua? A cada curva escura, a cada sombra que se move, o terror pode estar mais perto do que você imagina. Essas histórias não acabam aqui. Elas estão apenas começando. Quer sentir esse arrepio de novo? Inscreva-se agora e mergulhe em mais relatos que vão fazer você trancar as portas e checar as janelas 2 vezes. Deixe nos comentários qual história te fez olhar por cima do ombro. Clique no sino e não perca o próximo vídeo, porque a escuridão nunca dorme. Até a próxima. E cuidado com o que te segue no escuro. Me diga do que você tem medo.